até da gente entrar no trabalho dele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história dentro dos estudos em literatura e como é que você acabou enveredando para esses estudos de literaturas africanas e dessa perspectiva pós-colonial. Perfeito. Então, é interessante essa pergunta porque tem um pouco a ver também com o tema da nossa conversa, realmente. Então, eu me formei na Universidade de Bolonha, não é? Me formei em filologia, então algo bem sobre literatura italiana, etc. Mas sempre tive esse interesse nas literaturas comparadas, enfim. Então, resolvi me candidatar para um programa de literaturas africanas de língua portuguesa em Portugal, na Universidade do Minho. Consegui uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para vir fazer o meu doutorado em Portugal. E foi ali exatamente que eu comecei a enveredar mais na área das literaturas africanas de língua portuguesa, que também é uma área vasta, não é? São 5 países, 5 literaturas muito grandes, muito ricas, enfim. E aí eu me especializei um pouco mais, me concentrei mais sobre Moçambique. E dentro da literatura moçambicana, a literatura do Mia Couto, porque realmente me apercebi estudando e lendo que existiam 2 Mia Couto, um Mia Couto lido em Moçambique e um Mia Couto lido, estudado fora de Moçambique. Isso foi aí que eu comecei a fazer várias viagens, não é, para Moçambique, para fazer pesquisa de campo, conversar com professores lá. E já quando estava quase no fim do meu doutorado, que se concentrou sobre basicamente a obra do Mia Couto, eu comecei a ter esses insights de um comparativismo interno ao continente africano, onde as perspectivas regionais, as regiões de África, que são muito desconhecidas no Brasil, muito pouco utilizadas, são fundamentais. A África é muito estudada a partir da região a norte do Saara, não é? O Magreb, a questão da África Ocidental, e eu fui enveredando cada vez mais pela África Oriental. Então, digamos assim, a partir de Moçambique, comecei a explorar autores e autoras da África do Sul, do Quênia, da Tanzânia, e por aí me adentrei na questão do Oceano Índico. Tanto é que o pós-doutorado que eu fiz aqui em Portugal, quando concluí o meu doutoramento, não é? Ganhei uma bolsa da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, era exatamente um projeto de literaturas comparadas dentro de África, digamos assim. E foi aí que comecei a estudar a perspectiva dos chamados Indian Ocean Studies, ou seja, estudos do Oceano Índico, que é que se define de estudos de área, não é? Porque é uma vertente regional que vai da Índia ao Oriente mesmo, até toda a costa africana, desde o Djibouti até a África do Sul, não é? A Somália, o Quênia, a Tanzânia, todos esses países. E a partir daí eu comecei a ver que realmente Moçambique e os escritores de língua portuguesa eram muito pouco conhecidos dentro dessa perspectiva. E então a ideia foi exatamente de juntar autores e autoras que no fundo contavam histórias, tradições, universos culturais, hábitos, movimentos muito parecidos, porque o elemento comum a todos eles era a questão do mar, realmente, desse mar que é um oceano, que é um espaço desconhecido, de um espaço do cotidiano, enfim. E por aí foi desde mais ou menos 2010, comecei essa perspectiva dos Indian Ocean Studies, que, enfim, continuei explorando também quando eu cheguei à Unicamp. Eu entrei na Unicamp com um concurso que foi uma demanda dos alunos, não é? Os alunos da Unicamp demandaram um docente, uma posição dedicada às literaturas africanas, aos estudos africanos e aos estudos pós-coloniais. Tanto é que o meu concurso tinha um enfoque maioritariamente de estudos pós-coloniais e teoria pós-colonial.
E foi aí que em 2016 eu entrei na Unicamp, exatamente com um projeto de comparativismo interno à África, uma articulação teórica com os estudos pós-coloniais e essa questão das literaturas do Oceano Índico, de autores de vários países e que escrevem em diferentes línguas. E aí, quando cheguei, como todo professor que entra na Unicamp, eu tive que apresentar um projeto na FAPESP, não é? E o projeto que apresentei se chamava, então, Estéticas do Índico, com essa ideia de podermos observar como romances escritos em línguas diferentes e a partir de lugares diferentes, no fundo, mobilizavam questões próximas, ou questões, não quero dizer parecidas, porque nunca são parecidas, mas pelo menos em que poderia haver um diálogo, apesar de haver línguas diferentes, biografias diferentes, histórias diversas, enfim. E foi nesse projeto que entra o Abdulrazak Gurnah, que é um dos grandes autores do Índico, dessa região do Índico, não é? Em diálogo com o Miyakoto, em diálogo com o João Paulo Borges Coelho, e eu me foco maioritariamente em romances, digamos assim, a minha, não quero dizer especialidade, mas enfim, o gênero que eu trabalho mais é essa questão do romance histórico, então de como a literatura mobiliza, ressignifica questões relacionadas com a história. E é aí que nesse projeto FAPESP eu coloquei duas obras que são consideradas talvez as obras mais emblemáticas do Gurnah, que são Paradise, não é? Paraíso, que não tem tradução em português ainda, eu acho que a Companhia das Letras irá, porventura, editar, e um outro romance muito importante para essa perspectiva dos estudos do Índico, que é o By the Sea, que foi editado em Portugal, não é? Em tradução, com o título de Junto ao Mar. Isso por quê? Porque o Gurnah é realmente um autor cujas histórias são todas construídas, todas pensadas a partir do lugar do Índico. Lugar emblemático qual é a ilha de Zanzibar, não é? E também a Tanzânia, o Quênia, o contraste entre a costa africana e o interior de África, não é? Então, é um autor muito trabalhado nessa perspectiva, com uma obra crítica sobre a sua obra literária bastante vasta. E portanto, eu confesso que fiquei muito feliz porque achei que não era um autor devidamente conhecido, não é, a nível mais geral, mas que ao mesmo tempo nessa área de estudo já tem um lugar absolutamente consolidado e consagrado. What I'm referring to in looking at these captions and commenting on them is the way in which a complicated story is reduced to two little captions which describe them and which fit a view of the world which is polarized and which is clearly, kind of incommensurable one from the other, even if it means usurping other people's cultures and suppressing other cultures in the process of creating a narrative. Então, Abdulrazak Gurnah, quem que é esse autor, professora? Conta pra gente um pouco da história dele e do desenvolvimento literário dele. Então, o autor é um autor que tem uma biografia muito importante para a obra dele, ou seja, ele próprio não é uma pessoa que viveu em primeira pessoa a questão do refúgio, ele sai de Zanzibar nos anos 60, não é? Na sequência de um levante que há em Zanzibar, que, digamos, persegue e discrimina bastante os cidadãos, as pessoas de origem árabe, não é, muçulmana, e, portanto, ele é obrigado a deixar o seu país, não é, a procura de refúgio mesmo, com o estatuto de refugiado, e é ali que ele entra na Inglaterra, não é, nessa viragem dos anos 60, meados dos anos 60, e a partir daí constrói toda a sua biografia, digamos assim, a sua experiência de vida no Reino Unido, onde vive, trabalha, atua, enfim, uma pessoa que estuda, então que se forma a nível superior, não é? Que
É também ele um especialista de literatura, um professor de literatura na Universidade de Kent, não é? De Canterbury. E é interessante essa questão do refúgio como um elemento central, não só da história pessoal dele, mas também da sua própria obra. O Gurna acaba ganhando bastante visibilidade no mundo acadêmico, não apenas para a sua escrita literária, não é? Ele começa a escrever contos, selecionados por algumas coletâneas muito prestigiosas, algumas delas organizadas pelo Chinua Achebe, que é um grande escritor nigeriano, não é? Que faz essas coletâneas de African Stories, e o Gurna tem uma participação nesses livros, mas também como especialista de literatura. Ele se vai especializando em alguns autores muito importantes na área dos chamados estudos pós-coloniais. Em primeiro lugar, o Salman Rushdie, não é? Que é um autor sobre o qual o Gurna escreve muito, se dedica muito, e com uma obra acadêmica de grande qualidade. Ele publica um companion, não é? A Companion on Salman Rushdie, que é um livro da Cambridge University Press, uma coletânea muito prestigiosa. Trabalha também muito sobre outros escritores africanos, enfim, contemporâneos, pós-coloniais, digamos assim. Um deles, o engraçado é que é continuamente um candidato ao Nobel, que é um Ngugi wa Thiong'o, é um escritor do Quênia, não é? Que todos os anos aparece nos nomes dos possíveis candidatos ao Prêmio Nobel. E o Gurna estuda o Ngugi wa Thiong'o, leciona o Ngugi wa Thiong'o em suas aulas na universidade. Então, enfim, é um escritor com uma formação também na área da literatura. Ele também leciona Creative Writing. Você sabe que na Inglaterra, no Reino Unido, tem essas cátedras ocupadas também por escritores que ensinam a escrever, para além de ensinar literatura. Então, enfim, uma figura desse ponto de vista bastante interessante, o que traz uma componente ainda mais interessante à obra dele. Essa questão de ser, por exemplo, um dos grandes especialistas do Osho Inca. O Osho Inca é um prêmio Nobel da literatura africano, quase que desconhecido no Brasil. Você não sei se sabe, mas a obra desse dramaturgo importantíssimo é quase que inédita no Brasil, não tem obra publicada, só pequenos, um livro e agora um livro de memórias mais recentemente, mas enfim, é interessante vermos como, enfim, ele tem um diálogo, um estudo até a nível acadêmico, da sua atuação acadêmica, sobre esses escritores, que são escritores com que ele, digamos assim, intertextualmente dialoga também. Um outro escritor que muitas vezes é citado quando se fala de Gurna é o Naipaul, por exemplo, não é? Mas essa dimensão de ser um estudioso de literatura e ao mesmo tempo um escritor realmente faz com que eu fosse uma pessoa muito conhecida no âmbito mais restrito dos estudos literários, não é? Então, não só conhecido pela própria obra literária, mas também pela própria atuação nesse campo de estudo e de pesquisa. Enfim, eu acho que essa dimensão é bastante evidente na obra dele, em algumas obras em específico. Eu tenho lido muitas coisas sobre o Gurna logo a seguir à atribuição do Nobel, não é? É engraçado como a maioria da imprensa às vezes menciona, por exemplo, o fato que ele dialoga com o Shakespeare, dialoga com o Conrad, mas se esquece de mencionar todo o repertório das literaturas africanas, por exemplo, das suras do Alcorão, da poesia swahili, enfim, de outras geografias literárias que também são importantíssimas para a obra do Gurna. Entre os quais os próprios autores, não é? Há quem veja muito do Naipaul dentro da obra do Gurna, há quem veja muito a obra do Rushdie, não é? Como um diálogo intertextual, enfim. Então, acho que isso seria importante, mostrar como
é um autor que realmente tem um horizonte muito amplo, um horizonte onde coexistem tradições literárias muito diversas, a chamada tradição ocidental, não é? Que pode ser o Shakespeare, o Conrad, vários outros autores que escrevem em língua inglesa ou em outras línguas, digamos assim, entre aspas, europeias, mas também outros repertórios, qual é, por exemplo, o caso da poesia Swahili, das Mil e Uma Noite, enfim, das tradições da literatura árabe, enfim, então isso faz com que a sua proposta seja uma proposta bem original e bem peculiar, não é? Especialmente a nível estilístico, é um escritor que trabalha muito a questão da linguagem, da precisão da linguagem, então e claro, o Nobel foi provavelmente aquilo que vai fazer com que eles tenham realmente a audiência que não teve até agora fora de um contexto mais especializado, digamos assim. O Gurna, não é? O Gurna também é uma pessoa que, quando teve o Nobel, se preocupou de dedicar o seu prêmio a todas aquelas pessoas que buscam refúgio, que são obrigadas a abandonar a sua cidade, a sua família, a sua terra, entre aspas, e a procurar um refúgio em outro lugar. E eu achei muito interessante na entrevista que lhe é feita logo a seguir, que ele diz que os refugiados nunca chegam de mãos vazias, não é? Nunca chegam sem nada em mão. E a obra dele mostra muito isso, como as pessoas que, por uma razão ou uma outra, são obrigadas a empreender essa viagem, não é? Eu gosto de pensar que uma das ideias chaves da obra dele é exatamente a ideia de viagem, em todas as suas múltiplos significados, porque temos muitas viagens, temos os exílios, temos a viagem forçada, temos o refúgio, temos várias possibilidades de viagem. Como ele é muito subtil e muito sensível em mostrar o que é que acontece a essas pessoas. E não necessariamente porque tem a ver com a sua própria biografia. Eu acho que tem muito a ver com a sensibilidade dele mesmo, como intelectual, como escritor, de se pensar nas várias possibilidades de movimentos e de viagem que a vida, os acontecimentos nos podem obrigar a empreender, não é? Perfeito, professora. A respeito das obras do Gurna, professora, você mesma mencionou duas obras que você considera fundamentais aí para o trabalho dele, que é a Paradise, que também consta aí em outras matérias que saíram recentemente sobre a obra dele, e você também destaca a By the Sea, né? O que essas obras trazem, quais que são os temas e até construção aí de personagens, enredo assim, de personagens que revelam um pouco mais essa literatura do Gurna? O Paradise, digamos que habitualmente, eu tenho uma obra, eu começo a escrever bem mais cedo, não é? E publica outras obras, enfim, que também são obras que têm a ver com alguns dos temas que são temas muito caros ao Gurna, não é? Por exemplo, estou pensando em Memory of Departure, que é um outro texto que, digamos, apresenta essas questões da viagem, do exílio, do refúgio, mas Paradise é um pouco considerado a obra com a qual ele se consagra como escritor propriamente dito. Isso tem a ver também com a questão de ser uma obra um pouco mais amadurecida, não é? Ele vai escrevendo mais e consolidando mais a sua voz artística, literária, etc. E porque também é uma obra profundamente alicerçada naquilo que seria um gênero do romance de formação, se quisermos, que é um gênero literário bem importante, não é? O gênero do Goethe, é o gênero de uma tradição muito... É quando, enfim, o indivíduo se forma, digamos assim. Então,
esse romance de formação que ele escreve é um romance muito bem pensado, muito bem construído, também a partir de um diálogo, de uma certa ideia de reescrita, daquilo que é um grande clássico da literatura ocidental, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Então, essas várias componentes, não é? Fazem com que o Paradise seja recebido realmente como uma obra-prima, um chamado masterpiece. E por quê? Porque o Gurnah faz um exercício muito habilidoso e muito interessante de colocar essa viagem no coração de África, feita por um jovem africano, não é? Uma criança que vai da costa, digamos assim, do lugar que é costeiro, não é? Então todas essas componentes com o mar, etc., para o interior do continente. Então, um próprio africano que descobre aquilo que seria o coração de África. E então tem toda uma ideia de inversão de estereótipos de lugares comuns, que são aqueles que fundamentam aquele discurso colonial sobre a África, não é? Das trevas, do primitivismo, da violência, da civilização e da barbárie, enfim, todas essas questões. Para além disso, tem muito presente ali questões relacionadas com narrativas bíblicas, por exemplo, não é? O protagonista, que é esse jovem que é vendido, dado por pagar uma dívida, não é? Que o pai tem, se chama Yusuf, e esse Yusuf tem a ver com o Joseph bíblico, não é? Com a figura bíblica. Então, são várias histórias que se sobrepõem, não é? Várias tradições também. Tem muito presente a questão da tradução dos repertórios Swahili também, da poesia Swahili. A língua Swahili é uma língua que Gurnah domina e, portanto, que lhe permite ler um vasto repertório literário, mas apesar de ele não utilizar essa língua para escrever, não é? Mas tem todo esse trabalho de adaptação, de tradução do inglês a partir do Swahili. Então, é realmente um grande romance no sentido da sua complexidade e também no sentido de enredos surpreendentes, de certa forma. O Gurnah é muito habilidoso a desfazer aquelas que seriam uma expectativa, um desfecho, o chamado happy ending, não é? Como poderia ser a ideia de que essa pessoa que tem essa trajetória vai ter uma recompensa no final, vai ser recompensado. Não necessariamente isso acontece no romance. Então, é realmente um texto que também, para quem trabalha com a literatura e quem olha, digamos assim, questões que ao leitor mais comum podem escapar, despertou muito interesse por parte da crítica, digamos assim, das pessoas mais especializadas nessa área. Então, digamos que tem a ver um pouco com isso. É habitualmente considerado como uma possível reescrita do Coração das Trevas, não é? Do Joseph Conrad, que é um escritor que o Gurnah aprecia particularmente. Mas é uma das possíveis leituras. Há quem veja, por exemplo, uma reescrita exatamente de algumas suras do Alcorão, enfim, ou simplesmente a ideia de um romance de formação, essa criança, não é, que vai crescendo e adquirindo uma consciência da sua identidade, do lugar que ocupa, do que é ser africano, do que é que significa ter nascido no Zanzibar, ser um muçulmano africano, enfim, toda uma série de questões relacionadas com isso. Perfeito. Professora, olhando para os estudos em literatura, né, para esse campo teórico aí sobre a literatura, que lugar que autores como o Gurnah vem ocupado nos últimos anos e até essa perspectiva pós-colonial, que espaço que ela ganha atualmente nos estudos em literatura? É uma perspectiva que vem crescendo nos estudos, tem sido valorizada pelos pesquisadores?
Então, o Brasil tem realmente, eu vou me focar um pouco mais no Brasil e na Unicamp, talvez, no estado de São Paulo, digamos assim. O Brasil tem uma longa tradição de estudos sobre as literaturas africanas de língua portuguesa. Digamos que é um campo absolutamente consolidado, com um vasto repertório teórico e crítico, etc. Então, não podemos dizer que as literaturas africanas no Brasil são desconhecidas, isso seria uma mentira. Digamos que elas nem sempre ocuparam o devido lugar. Por um lado, no campo acadêmico, não é? No campo digamos assim, da instituição acadêmica, e por outro também no campo editorial, no campo da disseminação, da divulgação. Elas nem sempre foram um campo central. Isso é particularmente grave, entre aspas, devido também à história do Brasil, não é? O Brasil é um país com uma porcentagem altíssima de pessoas que são pessoas descendentes de pessoas escravizadas, onde a cultura africana também é uma componente muito forte, tal como pode ser aquela de outros continentes. Então, isso torna a ausência ou a precariedade, digamos assim, das literaturas africanas no campo acadêmico mais grave. Mas é verdade que, no caso de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, os 5 países que falam e escrevem português, existe um campo mais sólido, mais diversificado. Por exemplo, as estaduais paulistas são muito fortes, historicamente, sempre tiveram essas áreas de estudo. O que não tem muito é das outras Áfricas, entre aspas, ou seja, dessas Áfricas que não falam português, ou que até não falam e não escrevem em línguas de matriz europeia, por exemplo, de origem europeia. Então, isso pode fazer com que se crie essa ideia que temos uma nossa África, porque fala português, não é uma África que não é mais próxima, e temos outras que desconhecemos completamente. Isso, às vezes, pode ser um problema, porque as pessoas acham que talvez tem aqueles 5 países e não tem mais nada. Isso tem vindo a mudar, eu acho, com umas propostas editoriais. Temos uma autora como a Chimamanda Adichie, por exemplo, que é uma jovem autora nigeriana que tem tido sua obra quase integralmente publicada no Brasil. Começam a aparecer cada vez mais pessoas interessadas em fazer comparações, não é? Então, em descobrir autores e autoras de outros países, de outras regiões. Isso é um movimento muito, muito saudável e muito importante que está acontecendo. E eu tenho visto, por exemplo, na universidade, cada vez mais pessoas interessadas em estudar autores não necessariamente de língua portuguesa. Então, isso é algo importante, está acontecendo. É importantíssimo ressalvar que as literaturas africanas e os estudos pós-coloniais despertam muito interesse no contexto estudantil, por exemplo. Eu tenho tido uma experiência muito gratificante na Unicamp, de muitos alunos frequentando as minhas aulas, de muitos alunos querendo fazer iniciação científica, projetos de pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu vejo que isso vai talvez acontecendo na medida em que os estudos afro-brasileiros, a questão da literatura negra no Brasil, vão ganhando também espaço. Então, é uma aliança muito produtiva essa que está acontecendo, esse interesse em também abrir os horizontes, ter mais diversidades também no cânone literário. O cânone literário não se resume a meia dúzia de autores portugueses, franceses, italianos e alemães. Tem que ser algo um pouquinho mais vasto, algo um pouquinho maior e melhor, se me é permitido. Então, eu vejo um momento
positivo, de respostas positivas e de pessoas e estudos que vão aparecendo, aumentando e ganhando cada vez mais espaços, não é? Dentro não só do âmbito acadêmico, também fora na leitura, no interesse. Eu, por exemplo, tenho sido convidada a dar formações no SESC, a ter, participar de tertúlias, assim, em que se escolhe um livro e se comenta esse livro. Então, acho que é um momento bom, mas isso não quer dizer que estamos bem, ou seja, muito trabalho ainda falta fazer. A questão das línguas estrangeiras é um problema, não é? Das traduções é um problema. Eu não posso exigir a um aluno da graduação que leia um romance em inglês. Essa é uma das problemáticas que tem determinado o fato que eu nunca pude ensinar o Gurna. Ou seja, eu coloco nos programas, por acaso o ano que vem ele vai estar num programa, mas vão ser leituras assim muito pequenas, comentadas, porque a obra dele é uma obra que em português não existe. Então, para um aluno da graduação é muito complicado fazer isso. E por isso, enfim, eu vejo esses prêmios como uma forma também de alargar o nosso repertório daquilo que podem ser, como você falou justamente, as literaturas em África, que são muitas literaturas. Somebody on the phone, these days you get these cold calls, and I thought this is another one of them. And I picked it up, and this guy said, "Hello, you have won the Nobel Prize for Literature." And I said, "Come on, get out of here, leave me alone." But he talked me out of that and gradually persuaded me. Toda vez que a gente fala de um grande prêmio assim, a gente não fala apenas do premiado, mas também das pessoas que premiam, né? Você acredita que o Nobel contribui também, então, para a gente olhar mais para esse universo cultural diverso da África e também para essa temática que o Gurna traz, que é a questão do refúgio, que é tão presente hoje em dia na realidade europeia, principalmente? Eu acho que sim, não tenho dúvida que, enfim, a sua história, a sua trajetória e as histórias que ele traz em seus livros vão ser muito importantes para essas questões. E vejo assim algum tipo de possibilidade que essa tenha sido uma das preocupações do Comitê do Nobel da Literatura, não é? Nós sabemos que a pandemia do Covid-19 agravou imensamente a questão da mobilidade das pessoas, do refúgio, da migração. Então, esse problema, que já é um problema muito sério, se tornou ainda mais sério, ainda mais grave. Então, eu acredito que, desse ponto de vista, esse prêmio é fundamental. É também muito importante essa ideia de que um refugiado um dia possa vir a ganhar o prêmio Nobel. Isso também é algo que não se pode esquecer e é muito relevante. Do ponto de vista da literatura em si, eu tenho ficado muito zangada lendo algumas matérias que foram publicadas no Brasil, não é? E fico espantada como as pessoas não se questionam minimamente, não é? De um certo chauvinismo, de uma certa até xenofobia, não é? Uma pessoa que escreve uma crônica num jornal importantíssimo e diz: tive que ir no Wikipedia ver onde é que ficava a ilha de Zanzibar, não é? Isso é um pouco fazer mostra da própria ignorância e pensar que em Zanzibar, naquele lugar, não pode haver literatura que vem ganhar o prêmio Nobel. Isso é algo que tem que nos fazer pensar, às vezes, como o nosso repertório é pequeno demais, não é? É restrito demais. O fato que o Gurna traga em seus livros as histórias, por exemplo, todas as questões dos sultanatos, dos árabes, do Swahili, dos africanos do interior, da questão da costa, da vida no mar, da sobrevivência das pessoas, das mulheres, por exemplo, dos europeus como atores que naquele cenário têm que se
confrontar com outras realidades, tem que aprender a viver com os outros. Eu acho muito interessante e muito produtivo, não é? Especialmente no momento histórico em que estamos vendo e vivendo cada vez mais extremismos, cada vez mais intolerância para com aquilo que é diferente de nós, em todos os sentidos, não é só racial, é também religioso, é também... Então, eu vejo como algo muito positivo e que também nos traz histórias que são muito pouco conhecidas. O Brasil, como é óbvio historicamente, conhece muito melhor a costa ocidental de África, porque é daí que vieram a maioria das pessoas escravizadas que depois se tornaram, não é, brasileiros nas gerações depois e formaram o Brasil. Como acontece também nos Estados Unidos, enfim. A África Oriental é um pouco menos conhecida no Brasil. Claro, tem pesquisas historiográficas, antropológicas muito desenvolvidas, mas até essa ideia de África Oriental, não é, como uma região, etc., não é muito utilizada. Então, isso, por exemplo, é um outro aspecto muito interessante e muito relevante para que os estudos também das literaturas africanas ganhem mais espessura, ganhem mais complexidade e se tornem cada vez mais ricos, não é? Porque às vezes temos a ideia de uma certa simplificação também, não é? Tem uma África, quer dizer, a África é um continente gigantesco. Então acho que é um prêmio que tem uma componente política fortíssima e eu não quero deixar de referir que me apraz muito essa conversa que estamos tendo, especialmente por eu ser membro da Cátedra de Refugiados da Unicamp. Já há 2 mandatos, não é, que eu colaboro com a professora Ana Carolina, com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma iniciativa importantíssima. Eu acho que o fato de havermos um prêmio Nobel cuja trajetória de vida tem a ver com o refúgio e cuja obra literária também traz essa questão do refúgio, da viagem, da mobilidade, é muito importante e é um aspecto extremamente significativo de quão importante também é a iniciativa da Cátedra de Refugiados na Unicamp.